Salve moçada, aula 19 na Química B, vamos começar a estudar a radioatividade. Essa discussão não se encerra aqui, nós teremos um importante pacote da Química B para discutir radioatividade. Para ser bem preciso, 4 aulas, da aula 19 até a aula 22. Mas para a gente ter sucesso nessa sequência desse assunto tão importante, né, um marco para a história da química no século XX, apesar da descoberta dela ser no final do século XIX, da radioatividade, é no século XX que esse conceito, que os experimentos com a radioatividade começam a ter muita força. Então é muito importante a gente entender essa aula de número 19, a aula dos conceitos gerais, a aula que a gente vai debater os tipos de radiações, a aula que a gente vai colocar as leis que regem a radioatividade. Beleza? Para a gente começar então, é muito importante a gente entender que a radioatividade é um fenômeno que acontece no núcleo, é um fenômeno nuclear, quando eu tenho o quê? Núcleos instáveis. Então quando esse núcleo é instável, ele precisa emitir o quê? Radiação. Tá? Um núcleo estável, pronto, não faz nada. Mas um núcleo instável, ele emite radiação para adquirir a tal estabilidade. Tá, professor, e essa emissão em busca da estabilidade, ela acontece de que forma? A gente pode emitir isso na forma de matéria, que a gente vai discutir na aula, a radiação alfa e a radiação beta, ou na forma de ondas eletromagnéticas, que seria o caso da radiação do tipo gama. Tá? Então esse fenômeno é um fenômeno que acontece no núcleo. Eu até preparei para nós aqui, ó, um início, um resuminho. Tu me acompanha aqui, ó. Quando a gente fala de radioatividade, então a gente discute que isso é um fenômeno nuclear, ok? E é um fenômeno de instabilidade nuclear. Só que por que será que esse núcleo é instável? Ele está relacionado à proporção inadequada entre o número de prótons e o número de nêutrons. Lá na finaleira da aula, no nosso momentinho de atenção, eu troco uma ideia um pouquinho melhor naquela informação adicional do fim da nossa aula, tá? Mas o que é importante você lembrar é que esta proporção inadequada entre o número de prótons e o número de nêutrons é que resulta em um núcleo instável. Resumindo a história, um excesso de prótons ou um excesso de nêutrons leva a tal situação. Beleza? Pensando em temáticas históricas, é importante a gente lembrar de 3 criaturinhas. Ou melhor, são 4, né? Porque tem um casal aqui na história, que é o Becquerel, o casal Curie e Ernest Rutherford. Olha só, o Becquerel, o nosso tiozinho barbudo aqui, ó, o Becquerel é quem descobre a radioatividade, mas um detalhe, a radioatividade natural, a radioatividade em compostos químicos. Henri Becquerel acaba descobrindo isso, inclusive, de forma acidental. Ele estava fazendo experimentos com sais duplos, sulfato de potássio e uranila, para ser bem preciso é o que ele estava testando, e ele terminou lá os seus testes e acabou armazenando isso dentro de uma gaveta. E nessa gaveta tinha o quê? Tinham chapas fotográficas. O que acontece? De forma acidental, e às vezes na história da ciência isso acontece, né? Descobrimentos de forma acidental. No dia seguinte, quando ele vai retirar aquele material para continuar a estudar as características desses sais duplos, o que ele percebe? Que as chapas fotográficas estavam reveladas. Então, alguma coisa naquela substância, algo ali, fazia com que esse material emitisse radiação. Então, dessa forma, se descobriu a radioatividade que a gente chama de radioatividade natural. Só que o casal Curie, eu diria que é o grande expoente da radioatividade, né? Até de forma errada, isso já caiu em prova, dizendo que o casal Curie descobriu a radioatividade. Olha que sacanagem, o item é falso. Quem descobre a radioatividade na química é Becquerel. Só que por que o casal Curie é o grande expoente? Primeiro, porque é o casal Curie que consegue descobrir o quê? Que é o urânio, o elemento com tal característica. Então, não é só o fato de emitir radiação, é vincular essa radiação a um tipo de elemento químico. E é claro, os trabalhos do casal Curie, especialmente da Marie Curie, fantástica, né? Marie Curie consegue ter um prêmio Nobel na área da química e na área da física, um dos grandes ícones
do feminismo, mostrando, né, essa pujança da mulher, especialmente aí, né, trazendo para a nossa área científica, né, a importância dela é gigantesca. Uma das mentes mais brilhantes do século XX, com certeza, se a gente pensar nessa análise da parte científica. E a Marie Curie descobre elementos, por exemplo, como polônio, elementos como rádio. Tá? Então, além de descobrir quem te dava essa característica para o elemento radioativo, né, que no caso do sulfato de potássio e uranilo era o urânio, ela consegue descobrir novos elementos radioativos também. Tá? E aí nós temos o Rutherford, que geralmente a gente lembra das questões de modelo atômico que a gente viu no início do ano, tá? Na Química A, o modelo planetário, o experimento da lâmina de ouro. Tá? Não foi por acaso que Ernest Rutherford, em 1911, usou polônio. Tá? Rutherford trabalhava com materiais radioativos desde 1904. Foi Rutherford quem determinou a carga das emissões alfa e beta. Então, quando a partícula alfa ricocheteava, né, ao encontrar a lâmina de ouro, né, sofria aquele grande desvio, por que Rutherford falou que o núcleo era positivo? Porque Rutherford já previamente sabia que a partícula alfa tinha que carga positiva. Aliás, foi ele próprio que descobriu as cargas das emissões radioativas. Então, não é um acaso o uso de elementos radioativos no seu experimento da lâmina de ouro. Legal? Esses aqui seriam as figuras mais marcantes, tá? Principalmente para esse pontapé inicial. Na aula de número 20, eu falo para você da Irene Curie e do Frederico Julliot, sim, a Irene Curie, o casal Curie parte 2, né, a filha do Pierre e da Marie Curie. Vou falar para você de James Chadwick, que tem uns outros personagens interessantes para a gente discutir também. Mas para a ideia de conceitos gerais, tá muito bom essas criaturinhas aqui. Beleza? Vamos discutir agora um pouquinho então os tipos de radiações, que eu acho que é a grande parte da nossa aula, né? A parte, em termos de prova de vestibular, que mais aparece seria a gente debater essas radiações. Sabemos muito bem que temos quais emissões radioativas? Temos a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. E para cada uma delas, o Robinho preparou um resuminho para você, beleza? Então você me ajuda aqui, ó. Vamos começar para as emissões do tipo alfa. Vamos trazer elas aqui. Emissões alfa. Primeira característica da emissão alfa. Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Formada por 2 prótons e 2 nêutrons. É por isso que nós representamos, espia só, a emissão alfa assim, ó, 4 e 2. Isso é extremamente importante, porque tem questões que eles vão pedir a característica aqui da emissão alfa, os parâmetros numéricos. Também isso é muito importante para questões discursivas, que a gente tem que escrever equações nucleares. Então, alfa, 4 de massa, e olha o 2 aqui, ó, 2 prótons, a carga 2 positivo também. Tá? Alfa, 4, 2, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Outra informação importante, obviamente ela tem carga positiva, essa emissão alfa. Né? Lembra, Rutherford determinou isso. Uma coisa que eu queria que você ficasse muito atento, que é uma pegadinha de prova, tu viu que o alfa é 4 e 2, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. O hélio tem essa característica, 4 e 2. Então, se na prova do vestibular falar para você que emissões alfa equivalem ao átomo de hélio, será que a gente marca verdadeiro ou marca falso? A gente marca falso. Não, Rubinho, mas é igual. Não, peraí. Olha a característica da alfa. 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Se você pegar o átomo de hélio, tudo bem que ele vai ter 2 prótons. Tudo bem que ele vai ter 2 nêutrons, mas tu não pode esquecer que existe uma eletrosfera. Ele tem aí o quê? 2 elétrons. Então tu quer tornar esse item verdadeiro? Então você não fala que a emissão alfa equivale ao átomo de hélio. Você fala que a emissão alfa equivale ao núcleo do átomo de hélio. Aí a gente vai concordar. Tá? Emissões alfa equivalem a núcleos do átomo de hélio. Beleza? Boa? Vamos seguir então aqui com as nossas características. Então olha só o que eu trago para você agora. Opa, essa informação é legal. 5 a 10% da velocidade da luz. Se a gente pensar na velocidade da luz 300 mil km por segundo, vamos pegar 10% disso então? 30 mil km por segundo. Pô, Robinho, é rápido então, né? Não, isso é lento. Isso é rápido? Para mim, para você. 30 mil km por segundo é muito rápido.
Mas para uma radiação, isso é baixa velocidade. Tá? 5 a 10% da velocidade da luz, para uma radiação, é uma velocidade pequena. E isso se deve ao fato de ela ser uma radiação pesada, né? Olha só, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Então é por isso que, olha só, elas não ultrapassam nem uma folha de papel. Tá? Uma folhinha de papel consegue reter a radiação alfa. Bem, agora dá uma olhada nisso aqui agora. Ela tem baixo poder de penetração, mas olha o poder ionizante. Isso é alto. O que significa isso? Que radiações alfa conseguem facilmente capturar elétrons do meio. Tá? Então, qual é a análise que a gente pode resumir? Alfa é uma partícula pesada, uma radiação pesada. Então, se ela é uma radiação pesada, ela é lenta. Se ela é lenta, ela tem baixo poder de penetração e alto poder ionizante. Beleza? Baixo poder de penetração, alto poder ionizante. Só para garantir esse poder de penetração baixo, olha o que eu escrevi aqui, ó. Elas não penetram no corpo humano. Células mortas da pele conseguem reter a radiação alfa. Beleza? Legal esse resuminho da alfa. Muito bom. Vamos fazer um resumo bem legal para a radiação beta também agora. Olha só. Vamos trazer a radiação beta para a gente. Primeira característica da radiação beta. Ela é formada por um elétron. Então ela tem carga negativa. Como é que a gente representa então? Olha só, beta. Seu elétron, massa desprezível 0. Carga negativa então 0 menos 1. Uma informação legal para você é que geralmente quando a gente trabalha isso, né, nas aulas de radioatividade, sempre tem um aluninho que pergunta o quê? Robinho, tá muito estranho isso. Eu não entendo ela ser formada por um elétron. Eu até aceito, professor, porque eu sempre ouvi isso, eu até aceito, mas eu não consigo entender. Porque como é que ela pode ser formada por um elétron? Me acompanha aqui no que a gente debateu, como primeira informação. Como é que ela pode ser formada por um elétron se o fenômeno é nuclear? Como é que pode isso? Como é que pode, no núcleo, se um fenômeno nuclear, como é que ela pode ser formada por elétrons se elétrons estão na eletrosfera? Cara, essa é uma boa pergunta e uma boa análise. Eu vou pedir para que você espere um pouquinho, porque em uma dessas características que eu vou apresentar da partícula beta, eu vou te convencer do porquê que ela é formada por um elétron. Beleza? Segura um pouquinho, que já já a gente vai conseguir esclarecer isso. É que antes, eu preciso colocar para você essa informação aqui, ó, da velocidade. O 90 a 95% da velocidade da luz. Isso vai dar aí 290 mil km por segundo. Uma velocidade já bem mais alta. O que significa que a partícula beta vai penetrar o quê? Mais que a partícula alfa. Faz sentido? Se ela é mais rápida, ela vai penetrar mais. Só que eu preciso te convencer daquela história do elétron. E essa informação é a principal. Como é que se forma a partícula beta? A partícula beta se forma na decomposição de quem? Do nêutron. Formada na decomposição do nêutron. Eu vou querer que você me ajude aqui agora. Eu quero que você analise com o Robinho a decomposição do nêutron. Vamos lá então. O que acontece? No início da aula também eu falei para você de uma proporção inadequada. Tá? Posso ter excesso de próton e excesso de nêutron. Tá? Então, em alguns núcleos eu posso ter uma quantidade de nêutrons muito grande. Então, o nêutron aqui, ó. Então, o que acontece com esse nêutron? Esse nêutron vai se decompor. Sim. E o nêutron se decompõe em um próton e um elétron. Tem também um tal de neutrino que para nós aqui na química não importa. Isso aqui é um debate lá da física moderna e tal. Tá? Para nós aqui na química nuclear, o que importa é que eu tenho a decomposição em um próton e a decomposição em um elétron. Então, o nêutron é formado, entre aspas, por quem? Próton e elétron. Claro, tem neutrino, mas é próton e elétron. O que acontece? Esse nêutron fez isso por quê? Porque ele é instável, isso é importante, né? Os fenômenos nucleares são fenômenos de instabilidade. Então, um nêutron instável,
Instável se decompõe o próton. O que acontece com o próton? O próton fica retido no núcleo. E o que acontece com o elétron? O elétron é expulso do núcleo. Então, o que são partículas betas? São elétrons que são expulsos, que são ejetados do núcleo pela decomposição de nêutrons instáveis. Tá? É importante reforçar uma informação. Se na prova fala para você assim, ó, no núcleo do átomo existem elétrons, não marque, por favor. Não marca. Tá? Não vai marcar que no núcleo do átomo tem elétron. Tá? Se colocar esse ideia é falso. Quando a gente fala que a partícula beta são elétrons nucleares, entre aspas, é porque é a decomposição do nêutron. Só que esse elétron nem fica no núcleo. Esse elétron é o quê? Expulso. Inclusive a química e a física dão uma outra nomenclatura para esse elétron. É por isso que a gente chama de partícula beta. Ok? Para inclusive mudar essa nomenclatura, para quando a gente associar o elétron ser o quê? Os elétrons lá dos níveis de Bohr, K, L, M, assim por diante. Tá? E elétrons expulsos do núcleo, esses são partículas beta. Beleza? Legal essa relação, muito bom, essa informação é top, hein? Essa informação da decomposição do nêutron. Legal? O que mais que eu tenho para você ainda? Um poder ionizante, aí eu coloquei como médio. Tá? O termo que tu vai usar aqui, ó, se vai ser médio, se vai ser baixo, pouco importa. O mais importante para a prova do vestibular é você saber que a beta tem um poder ionizante menor que a da alfa. Essa é a grande jogada. Tá? Saber que a alfa ioniza muito e a beta ioniza menos. Saber que a alfa penetra pouco, mas saber que a beta penetra mais. Ó, essa pode penetrar 2 centímetros no corpo humano. Essa já pode começar a causar danos. Legal? Muito bom. Vamos falar agora da radiação gama. E tu percebeu que eu falei radiação gama, né? Eu não falei partícula gama. Isso é um erro. Não chama de partícula. Por quê? Porque gama é uma onda eletromagnética. Então ela não pode ser chamada de partícula porque ela não tem massa. Aliás, ela nem carga tem, tá? A gama a gente representa assim, ó. 0 e 0. Tá? Só que olha, doido, parece papo de maluco que eu vou falar agora. Parece bem papo de doido. Mas olha só. Esse 0 é diferente desse 0. Então como assim? É que esse 0 significa que a massa é desprezível. Mas lembra, elétrons possuem massa. Mesmo que desprezível, mas possuem. Se a gente voltar no primeiro encontro, né, lá na Química A, ainda um encontro presencial, nossa primeira aula de modelo atômico, tem um experimento do Thomson, do raio catódico, ele botava um catavento. E quando o raio catódico, que eram elétrons, encontrava o catavento rotacionava. E isso era a comprovação de que elétrons possuem massa. Então, eu posso chamar de partícula, só que é uma massa o quê? Desprezível. Aqui não, ó, aqui esse 0 é não ter massa. Isso é uma onda eletromagnética. Tanto que a gente pode fazer uma relação bacana, que isso aparece em prova, né? Dizendo que a alfa e a beta são corpusculares, esse é um termo que aparece bastante, são corpusculares, e a gama é natureza ondulatória. Legal? Dá uma olhada na velocidade agora, 300 mil km por segundo. Então é muito rápida. Então você já sabe, se ela é muito rápida, ela vai o quê? Penetrar muito. Isso aqui é barrado por 5 centímetros de chumbo. Quer uma outra informação? 20 centímetros de concreto para barrar a radiação gama. Essas podem o quê? Essa pode o quê? Atravessar o seu lindo corpinho. Essa pode causar danos irreparáveis. Tá? Então guarda com muito carinho, tá, as características dessas radiações. Tá? Eu não vou debater para você nessa aula de número 19 sobre aplicações da radioatividade. Tem aplicações bem interessantes, datação com carbono 14, aplicações da medicina,
gigantescas, agricultura, né? Dá para se usar a questão da radioatividade, mas a gente não debate isso, a gente tem uma aula específica para falar das aplicações, que é a aula de número 22, beleza? Nessa aula 19 são os conceitos referentes aos tipos de radiação. Legal? Olha só que bacaninha esse resuminho aqui então. Eu trago para você a radiação beta, alfa, beta e gama, e eu coloco para você aqui, ó, uma ideia do poder de penetração. A alfa penetra menos, a beta penetra mais, a gama é a mais penetrante das três. E lembre que o poder de penetração ele é inverso à análise do poder ionizante. Se falarmos do poder ionizante, quem ioniza mais é a alfa. Quem penetra mais é a gama, quem ioniza mais é a alfa. E eu não sei se ficou nítido para vocês, mas eu resolvi colocar o raio-x aqui nessa. Tá? Então é alfa, beta, aqui está a gama e o raio-x. É para dizer que o raio-x tem uma natureza muito parecida com a dos raios gama, uma natureza muito similar, comprimentos de onda muito parecidos, só que ela penetra um pouco menos que o raio gama. Então se eu resolvesse colocar o raio-x na discussão, seria o que em termos de poder de penetração, uma ordem crescente, partícula alfa, partícula beta, raio-x e fecha com os raios gama mais penetrantes. Beleza? Muito bom. Vamos treinar um pouquinho antes de ver as leis de radioatividade? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos fazer uma questãozinha da CAF. Tá? Ela tem um enunciado que fala sobre o tsunami, tá? no Japão, em 2011. E aí vai falar aqui sobre o tópico radioatividade, considerando o enunciado, analisa as afirmações a seguir. Primeiro, partículas beta possuem carga elétrica positiva. Não, partícula beta tem carga negativa. 2. Os elementos químicos plutônio e urânio estão situados no 7º período da tabela periódica. Por se tratar de uma prova como a CAF, uma prova da UFSC, a gente poderia ir diretamente na tabela periódica e você vai perceber que eles estão exatamente no 7º período. Se fosse uma prova, por exemplo, da UFPR, né, ou uma prova do Enem, você teria que fazer a distribuição eletrônica, então ele traria os números atômicos para você fazer a distribuição para conseguir descobrir qual o período da tabela. Legal? Terceiro, a radioatividade envolve liberação de radiação de alta frequência emitida por núcleos atômicos. Sim, perfeito, né? É emitido pelo núcleo, radiações de alta frequência. 4. Radiações gama possuem baixo poder de penetração nos materiais? Não, gama é o quê? É um alto poder de penetração. E 5. Partículas alfa apresentam alto poder de ionização. Sim, radiação alfa, maior poder ionizante. Beleza? Então, uma aplicação desses conceitos. O que eu quero mostrar para você agora seria as leis da radioatividade. Tá? Vamos debater as leis que regem a radioatividade. E o que acontece aqui, ó? Temos uma primeira lei, que é a chamada lei de Soddy. Tá? A lei de Soddy é a lei que trabalha os alfa emissores. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar o urânio, tá aqui, ó, urânio 238, e ele é um alfa emissor. Tá aqui, ó. Então ele emitiu alfa. Então a radiação aqui do lado direito, ó, tá emitindo alfa. E nós vamos formar um novo elemento agora. Quando você tem a emissão de uma radiação alfa, esse novo elemento formado, que vai ser o tório, ele vai ter a sua massa diminuída o quê? Em 4 unidades, ó, 2, 3, 4 com 4, 2, 3, 8. E o número atômico diminui o quê? Em 2 unidades. 90 com 2, 92. Isso aqui é chamado de transmutação. Eu transformei um elemento químico em outro. Se você parar para pensar, é o que os alquimistas queriam fazer na Idade Média. Lembra? Só que eles queriam transformar cobre em ouro. Né? O que nós estamos fazendo é transformar elementos químicos aqui. Ó. A radioatividade, o fenômeno da radiação, transmuta. Isso aqui não é um fenômeno químico. Fenômeno químico é quando você altera a natureza da matéria, só que peraí, os átomos são conservados numa reação. Lavoisier já dizia isso em 1789. O que a radioatividade, que é um fenômeno que aparece, né, final do século XIX, início do século XX, é que, olha só, nós conseguimos transmutar um elemento químico se transformar em outro. Legal?
Temos uma segunda lei. A segunda lei é a lei de Soddy, ele está de novo aqui, Fajans e Russell. Essa é a lei dos chamados beta emissores. Aqui, ó, os beta emissores. Vamos colocar aqui então um exemplo. Vou pegar aqui, ó, o tório, pegar a sequência ali, ó, pegar inclusive a sequência, ó, tório 234. Vai ter a emissão de radiação beta, olha aqui, tá aqui, e vamos formar um novo elemento. Perceba que a massa se conserva, porque a massa da partícula beta é desprezível, então nós formamos isóbaros, elementos diferentes, mas que apresentam o quê? A mesma massa. Elementos diferentes, mas de mesma massa. Legal? E o número atômico que aumentou, né? 91 menos 1, 90. Outra pergunta que aparece pra caramba é: Robinho, como é que pode emitir uma radiação e o número atômico aumentar? Vem comigo aqui, ó. Justificativa daqui, ó. Na decomposição do nêutron. Lembra quando o nêutron decompõe, o que acontece? Próton e partícula beta. O que faz com a partícula beta? Expulsa. Se o próton fica no núcleo, o nêutron virou próton. O nêutron se converteu em próton. E próton é número atômico. Então aquele nêutron que estava no núcleo passa a ser um próton. Então é por isso que saímos de 90 e vamos para 91. Fez sentido essas transmutações? Bacana. Robinho, cadê a terceira lei? Eu quero a lei da radiação gama. Essa lei não existe. Porque toda emissão radioativa libera raios gama. E como a emissão gama não altera a massa e não altera o número atômico, ela muitas vezes não aparece nas provas. Tá? Mas qualquer emissão radioativa tem liberação de raio gama. Boa, legal. Vamos fazer uma questãozinha. Essa questão está no teu material. Tá? É a questão de número 10 da sua apostila. E ela fala o seguinte: a radioatividade é um fenômeno de instabilidade nuclear. Os elementos radioativos emitem partículas a fim de tornarem-se mais estáveis. Para tanto, o conjunto de átomos relacionado por sucessivas desintegrações corresponde às séries ou famílias radioativas. Na desintegração do tório 232 em chumbo 212, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o número de partículas alfa e beta emitidas. Ele está saindo do tório 232, aí vai ser emitida radiações alfa, beta, e nós vamos chegar ao elemento que encerra aqui, que ele passou para nós, que é o chumbo 212. E vamos encerrar no chumbo 212. O que ele quer saber é o número de radiações alfa e o número de radiações beta. Galera, para resolver essa questãozinha, o que você precisa ter em mente? Que eu tenho 232 de massa, então o somatório desse lado aqui também vai ter que dar 232. Se aqui eu tenho 90, o somatório aqui também vai ter que dar 90. E qual que é a malandragem da questão? A malandragem é a gente sempre tentar começar a resolver pela massa. Por quê? Porque se a gente for igualar aqui em cima, olha só, 4 vezes x, 4x, 0 vezes y, 0. Eu vou ficar só com uma incógnita. Eu não preciso ficar trabalhando com sistemas. Então, sempre comece igualando a galera de cima. Ó, eu tenho igual a massa em 232. Então vamos montar a equaçãozinha, ó. 4 vezes x, 4x. 0 vezes y, 0. E aqui eu tenho quanto? 212. E você fica com uma complexa equação do primeiro grau. Uma sexta série já resolve o problema. Tá? Esse 212 vai para lá, vai ficar menos 212, vai dar 20 igual a 4x, vai dar x igual a quanto? X igual a 5. 5 emissões alfa. Se você analisar pelas alternativas, até perdeu a graça, né? Porque só tem uma alternativa com 5 aqui. Né? Mas ele poderia ter uma outra alternativa, né? 5 e 2, tem uma alternativa, sei lá, 5 e 1, 5 e 3. Tá?
Então vamos continuar o problema, a gente já matou a questão, parabéns para nós, a gente já viu, olha que lindo, a gente já ganhou a letra A. Tá? Vamos fazer a segunda parte? Vamos fazer a segunda parte? Eu quero achar agora, igualar a galera de baixo. Então tem que igualar quanto? A 90. 5 vezes 2, 10. Y vezes menos 1, menos Y. E aqui vai dar quanto? 82. Esse 82 com 10 vai dar 92, que vai para lá menos 92. Então vai ficar com menos 2 menos Y, então Y igual a 2. Pronto, a gente conseguiu matar o nosso problema. Legal? Beleza? Vem comigo então agora, que a gente vai fechar nossa brincadeira com o nosso momentinho de atenção. Eu quero falar do chamado cinturão de estabilidade. Tá aqui, ó. Essa estabilidade, é importante lembrar que ela está relacionada ao número de prótons e o número de nêutrons. Lembra? A relação próton e nêutron. Então, olha só. Eu tenho o número de prótons do gráfico, número de nêutrons. Essa área que está em azul é a banda de estabilidade ou o cinturão de estabilidade. Quando essa relação está abaixo ou acima, quando a quantidade de prótons ou nêutrons ela está abaixo ou acima dessa relação, nós temos núcleos instáveis. Então, o que causa essa instabilidade ou é o excesso de prótons, que é o pessoal que está o quê? Abaixo do cinturão de estabilidade, ou o pessoal que está o quê? Com excesso de número de nêutrons. Tá? Excesso de número de nêutrons. É essa galera que está aqui em cima. Aliás, tu viu o que acontece quando tem excesso de número de nêutrons. Tá aqui, ó. A decomposição do nêutron. Tá? O excesso do número de prótons, a gente vai debater isso num outro momento. A gente vai debater na aula de número 20. Tá? Mas o que eu queria que você guardasse com muito carinho é a análise do cinturão de estabilidade. Essa área, esse gráfico já apareceu em prova do Enem. Tá? Essa área que está marcadinha são os núcleos estáveis. Se está abaixo dessa região azul, tem excesso de próton. Se está acima dessa região azul, tem excesso de nêutron. Então a relação próton e nêutron, o que pode acontecer? Se você tem excesso de prótons ou excesso de nêutrons. Isso causa o quê? Instabilidade. Aliás, não que esse cálculo seja fechado, também é título de curiosidade para você, os químicos e físicos nucleares, para a maior parte dos átomos isso funciona bem. Eles foram descobrir qual que era essa relação ideal. E eles descobriram que se você pegar o número de nêutrons e dividir pelo número de prótons, se esse valor ficar compreendido entre 1 e 1.5, mais ou menos 1 e 1,5, esse núcleo é estável. Se der menor que 1 ou acima de 1,5, esse núcleo passa a ser o quê? Um núcleo instável. Então o cinturão de estabilidade estaria mais ou menos dentro dessa relação. Não precisa decorar esses números, o que você tem que saber trabalhar é observar um gráfico, saber interpretar o gráfico e saber que esses excessos no núcleo causam a instabilidade. Beleza, galera? Show de bola, ficamos por aqui, beijo no seu coração, tchau, tchau.